Então vamos lá, para a nossa aula de hoje, né? Dando continuidade à parte lá de equações algébricas, onde já vimos equação de primeiro, segundo e também vimos equações exponenciais, vamos continuar agora falando das equações logarítmicas, legal? Então eu coloquei aqui, ó, definição, propriedades, só que essa parte onde está funções logarítmicas a gente vai deixar para depois, tá legal? Então hoje a gente vai ver basicamente a definição, propriedades, o que é um logaritmo, tá? Só adiantando que basicamente o logaritmo ele nada mais é do que uma função inversa para a função exponencial, tá legal? Vocês vão entender. Olha só, vamos lá. Opa, avançando aqui. Definição. Então olha só, quando a gente tinha lá uma equação exponencial, como é que ela ficava? Ela ficava aqui, ó. A elevado a x igual a b, legal? Essa era a nossa equação exponencial. O que caracterizava a equação exponencial é que você tinha a variável no expoente da potência lá, ó, tá legal? Você tinha a base a elevado às suas variáveis, no caso, só que aqui a gente está com uma variável só, igualado a um determinado valor, certo? E aí basicamente o método de resolução era o quê? Você simplesmente pegar esse número b, decompor ele em fatores primos e colocar ele na base a, certo? E igualar os expoentes depois para encontrar o valor da incógnita. Basicamente a ideia era essa. Então, olha só, o que vai ser o logaritmo? É exatamente a função inversa aqui, ó. É a operação inversa da potência. Olha só, o expoente x ele vai ser igual ao logaritmo de b na base a. Então, isso equivale a dizer que a elevado a x é igual a b. Então, pessoal, falar que a elevado a x é igual a b equivale a dizer que x nada mais é do que o logaritmo de b na base a. Professor, como assim o logaritmo de b na base a? O que é isso? Olha só, olha para esse membro da direita aqui. X igual ao logaritmo de b da base a. Na base a. Como é que eu faço para resolver esse tipo de equação, né? Que é uma equação logarítmica? Simples. Você transforma ela numa equação exponencial, a qual você já sabe resolver. A base do logaritmo ali, que é o a, vai passar para o outro lado como sendo a base para aquele expoente que está do outro lado lá, para aquele valor que está do outro lado. O valor que está do outro lado do igual, que é o x, ele se torna o expoente da base. Então você vai ter a elevado a x igual ao b. Tá legal? Então dizer que x é o log de b na base a é o mesmo que falar que a elevado a x é igual a b. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então olha só. No logaritmo você tem umas condições para atender. Por exemplo, o b, que é o que a gente chama de logaritmando, ele tem que ser maior que zero, não pode ser um número negativo. A base, que é o a, também tem que ser um número positivo, ele não pode ser um número negativo. E a base também vai ter que ser diferente de 1, tá legal? Porque se fosse 1 seria bem trivial, né? 1 elevado a x igual a b. 1 elevado a qualquer número é sempre 1, né? Então seria trivial. Por isso a gente fala que o a tem que ser diferente de 1 também. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Opa, voltando aqui. Então, definição, como eu acabei de falar para você aqui, na igualdade x é o log de b na base a, temos que a é a base do logaritmo, b é o logaritmando ou antilogaritmo. Esse antilogaritmo quase não é utilizado, tá? A gente chama o b mesmo de logaritmando. E o x é o próprio logaritmo, né? É o valor do logaritmo, tranquilo? Então aqui, algumas definições, né? Alguns exemplos dentro da definição para você entender como é que funciona o comportamento de um logaritmo. Olha só, logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5. Por que é igual a 5? Porque 2 elevado à quinta dá 32. Logaritmo de 16 na base 4 é igual a 2. Por quê? Porque 4 elevado a 2 é igual a 16. Logaritmo de 1 na base 5 é igual a 0. Por quê? Porque 5 elevado a 0 é igual a 1. Então você percebe a correlação que existe entre a equação logarítmica com a equação exponencial. Toda equação logarítmica você consegue transformar ela numa equação exponencial. A ideia basicamente é essa: tornar a equação logaritmo uma exponencial para você conseguir resolvê-la. Tá legal? Então vamos lá. Consequências da definição. Sendo o b, que é o nosso logaritmando, positivo, a base positiva diferente de 1, e m um número real qualquer, temos a seguir algumas consequências da definição do logaritmo. Olha só, vamos lá. Consequências da definição. O logaritmo de 1 em qualquer base sempre vai ser zero, tá legal? Então, olha só, o logaritmo de 1 na base a é zero, independente da base. Lembrando que a base, né, pela definição que nós propomos ali, tem que ser positiva e diferente de 1. Então, 1
ele vai ser sempre igual a qualquer número elevado a zero. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Outra, aqui do lado, o logaritmo de um número em sua própria base é sempre 1. Ou seja, o logaritmo de a na base a, que é a base ele mesmo, né, é igual a 1. Por quê? Porque a é igual a elevado a 1, certo? Tranquilo? Beleza. Outra, o logaritmo de a elevado a m na base a é igual a m. Pessoal, o logaritmo de uma potência cuja base da potência é exatamente igual à base do logaritmando, vai ter como resposta o próprio expoente da potência. Meio confuso, né? Mas olha só, logaritmo de a elevado a m na própria base a vai ser somente o m, que é o expoente da potência, que está no logaritmando. Tudo bem? Tranquilo? Ao lado, a elevado ao logaritmo de b na base a. Então, olha só, agora você tem uma potência, onde o expoente é o logaritmo que está na mesma base da potência. Então, você tem a elevado ao log de b na base a. Então, como é que fica isso aqui? Fica exatamente igual ao b, tá legal? Aqui eu não vou me propor a provar essas relações, essas propriedades aqui, porque demandaria muito tempo e não é o nosso foco. Mas isso aqui tem que ser memorizado e praticado. Então, olha só, quando você tiver uma base elevado ao logaritmo de um número, aonde a base desse logaritmo é a própria base da potência, tá vendo ali, ó, a e o a resposta vai ser o logaritmando daquele logaritmo que se encontra no expoente, que no caso é o b, tá legal? Outra aqui, ó, vamos lá. Quando você tem essa igualdade de logaritmos aqui, logaritmo de b na base a igual a logaritmo de c na base a, tá reparando que ambos os logaritmos estão na mesma base? Como ambos os logaritmos estão na mesma base, você pode cortar os logaritmos e vai sobrar o quê? B igual a c, tá legal? Então, logaritmo de b na base a igual ao logaritmo de c na base a é equivalente a dizer que os logaritmandos são iguais, ou seja, b é igual a c. Vamos lá. Propriedades dos logaritmos. Muito importante, muito importante. Vamos lá, olha só. Logaritmo do produto na base A. Então, você tem dois números sendo multiplicados, x e y. Então, o logaritmo de x vezes y na base A vai ser igual ao quê? Vai ser o logaritmo de x na base A mais o logaritmo de y na base A. Então, olha só a propriedade. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Claro, né? Tem que ter a mesma base, tá bem? Vai ter que estar na mesma base. Então, olha só. O logaritmo de x vezes y na base A é o logaritmo de x na base A mais o logaritmo de y na base A. Então, tá vendo que o logaritmo do produto é igual à soma dos logs. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Agora aqui, ó, a próxima. Ah, e voltando. Você pode olhar tanto partindo do log do produto para a soma dos logs, como o contrário, né? Pegar a soma dos logs e voltar para o log do produto. Você pode fazer a ida e a volta. Não esqueça disso. Agora sim, indo para o segundo. O logaritmo da divisão na base A, vamos lá, logaritmo de x dividido por y na base A vai ficar o logaritmo de x na base A menos o logaritmo de y na base A. Então, tá vendo aqui? O logaritmo da divisão, o logaritmo da razão é igual à diferença dos logaritmos. Tá legal? Tranquilo? Beleza? E aqui embaixo, ó, logaritmo de x elevado a m na base A. Ou seja, o que você pode fazer aqui? O expoente dessa potência, que é o m, ele pode cair lá para frente do logaritmo, multiplicando o valor do logaritmo. Então, logaritmo de x elevado a m na base A é igual a m vezes o logaritmo de x na base A. Tá legal? Tranquilo? Vamos lá. Mais uma aqui, ó. Logaritmo da raiz enésima de x elevado a m na base A. Como é que fica? Primeiramente, nós já aprendemos a mexer com radiciação, né? Então, sabemos que raiz enésima de x elevado a m pode ser escrita assim, ó, como uma potência onde o expoente é o número racional. Então, vai ficar x elevado a m sobre n. Ou seja, logaritmo da raiz enésima de x elevado a m na base A é igual ao logaritmo de x elevado a m sobre n na base A. E aí, ó, você pode usar a propriedade anterior. O m dividido por n não é o nosso expoente, ele pode simplesmente fazer o quê? Cair para frente do log, multiplicando o log. Então, vai ficar m dividido por n vezes o logaritmo de x na base A. Tudo bem? Tranquilo? Aqui embaixo, ó, eu escrevi a propriedade que eu utilizei lá de radiciação. Tá legal? Agora, vamos falar um pouco sobre o cologaritmo. Apesar de não ser muito cobrado, vale a pena falar sobre ele. Cologaritmo. Chamamos de cologaritmo de um número positivo b
numa base A, que também é positiva e diferente de 1, e indicamos como colog de B na base A, ou seja, cologaritmo de B na base A, o logaritmo inverso desse número B na base A. Então, olha só, chamar de colog de B na base A é exatamente igual ao log do inverso do logaritmando, que é o log de 1 sobre B, na base A, tá legal? Então, do colog para o log, a única coisa que muda é que o sinal é que o logaritmando inverte. Então, você deixa de ter aquele co na frente e o B inverte, ou seja, o colog de B na base A nada mais é que o log de 1 sobre B na base A. Essa é a única alteração que é feita, tá legal? Então tá aqui, ó. De outra maneira que você pode ver também é que o cologaritmo de B na base A, ele nada mais é do que o menos logaritmo de B na base A, né? Isso aqui é bem fácil de entender. Por quê? Ó? Voltando aqui, esse 1 sobre B, ali na segunda parte da igualdade, você poderia escrever ele em forma de potência, como sendo B elevado a menos 1. E aí, como você vai ter dentro do logaritmando B elevado a menos 1, o menos 1 que está no expoente, né, ele pode cair para frente do logaritmando multiplicando, do logaritmo multiplicando. Então, vai ficar de fato o logaritmo de menos logaritmo de B na base A, como está aqui. Ou seja, é uma outra forma de você escrever o colog de B na base A, tá legal? Escrever ele como sendo menos o log de B na base A. Vamos lá, agora vamos falar sobre uma parte importante, que é a mudança de base, tá? Olha só, como as propriedades logarítmicas só valem para logaritmos numa mesma base, é necessário fazer antes a conversão dos logaritmos de bases diferentes para uma única base conveniente. Então, olha só, eu tenho aqui o logaritmo de x na base A. Eu quero passar para uma outra base, eu não quero mais ficar na base A. Eu quero pegar esse logaritmo que está na base A e passar para um logaritmo na base B. Como é que eu faço isso? Olha só, logaritmo de x na base A, eu vou passar para um logaritmo na base B. Então, como é que vai ficar? Vai ficar logaritmo de x na base A é igual. Passo o logaritmando, que é o x, para um log na base B. Então, vai ficar log de x na base B, dividido por... Agora, eu vou fazer o log da base anterior, que é o A, para a base B. Então, olha como é que ficou. O x, que estava como logaritmando do log de x na base A, ele se torna logaritmando no log de x na base B. E aí, isso vai ser dividido por... A base, que é o A do log anterior, vai se tornar logaritmando da base ali, ó, vai se tornar o logaritmando daquele log que se encontra no denominador, na base B também. Então, vai ficar log de A na base B. Ou seja, log de x na base A, ele vai ter que ser igual ao log de x na base B, dividido pelo log de A na base B. Então, tanto o x vai para a base B, quanto a base anterior, que é o A, também vai para a base B. Sempre respeitando essa ordem. Em cima vai ter que ficar o log do logaritmando anterior, que era o x, na base B, dividido pelo log da base anterior, que era a base A, na base B. Beleza? Vamos lá agora, pessoal. Vamos falar sobre um tipo de logaritmo muito importante que aparece muito em cálculo, que é o logaritmo natural, né? Vamos lá. Antes de falar do logaritmo natural, vamos falar sobre o número de Neper, né? Número neperiano, né? Que pode ser chamado de número de Neper ou também número euleriano, número de Euler. Mas vamos lá. O logaritmo natural é o logaritmo de base e, ou seja, a base dele é o e, onde é um número irracional, aproximadamente igual a 2,7182, blá, 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 chamado número de Euler, tá legal? É, portanto, a função inversa da função exponencial. Então, olha só, pessoal, escrever logaritmo de A na base E é o mesmo que escrever ln de A. ln significa logaritmo de um cara na base E, tá legal? Só que como a gente usa muito esse logaritmo, chamado de logaritmo natural ou logaritmo neperiano, a gente usa simplesmente ln. Então, ln de A é simplesmente logaritmo de A na base E, tá legal? É só uma forma diferente, bonitinha de escrever. Vamos lá. Sim. Agora, a parte de funções logarítmicas, a gente não vai entrar nela, tá legal? Então, a gente vai encerrar por aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou estar passando uns exercícios resolvidos, explicando como é que funciona, e vou passar gradativamente algumas questõezinhas simples e a gente vai aumentando de nível gradativamente, tá legal? Então, é isso aí. Valeu!